Então que é importante não utilizar a palavra não quando tu está pensando em objetivos. Então, ao invés de pensar sobre o que tu não quer fazer, tu elaborar o resultado positivo ali, como eu falo em todos os vídeos, sobre aquilo que tu quer fazer. Porque quando tu diz que eu não quero mais comer doce, então a tua mente vai passar pela imagem de ti comendo doce, ou talvez vai lembrar da sensação de tu comer doce, para daí entender que não pode comer. Só que ela vai procurar um comando naquela afirmação, porque tu tá se passando um comando. E na falta de encontrar um outro comando específico, o comando do que tu deveria querer fazer, ela vai focar naquela parte que tu não queria. Aquilo vai ocupar pensamento. E por estar ocupando pensamentos vai ser difícil tu se manter longe daquilo. Porque enquanto tu estiver pensando, eu não quero doce, eu não quero comer doce, tu tá trazendo a imagem ou a sensação do doce para referenciar e vai ficando então cada vez mais difícil de tu se manter longe daquilo. Então é por isso que o não por isso que a gente deve tomar cuidado no utilizar o não. A outra palavra, então, que eu sempre falo para as pessoas que estão no treinamento de emagrecimento é sobre a palavra perder. Quando eu digo para mim que eu quero perder peso. Perder é uma palavra pesada que traz a ideia de tu deixar algo. Como eu já falei num outro vídeo, quando a gente perde o telefone ou a carteira ou um documento, a gente vai querer procurar para encontrar de novo, porque é como se a gente estivesse deixando uma parte nossa de lado. Então, ao invés da gente pensar no perder, que é algo triste, que é algo que traz sensação de derrota, a gente tem que pensar sempre em ganhar. Olha que melhor fica se mesmo tu querendo emagrecer, que é diferente de perder, em vez de tu querer perder tantos quilos, tu querer ganhar aquele peso ideal. Aí quando entra em ganhar, aí a gente já se anima, já dá mais motivação, porque ganhar é algo muito melhor. Todo mundo quer ganhar alguma coisa. Então, procure evitar essa palavra perder pelo peso que ela traz. Outra palavra importante, a forma como a gente pode colocar ela, é o mas. O mas, usado numa frase, ele sempre vai diminuir a sentença anterior. Então, a gente deve utilizar o mas quando a gente quiser tirar o peso de alguma coisa que a gente vai falar. E a gente deixa para depois do mas aquilo que a gente quer dar força. Olha como é diferente eu dizer assim: o bolo estava bom, mas estava queimado. Agora, se eu disser assim, o bolo estava queimado, mas estava bom. Esse mas ele diminui o que vem antes. Então, quando eu digo o bolo estava bom, mas estava queimado, é como se eu esquecesse a parte que o bolo estava bom e colocasse um foco, colocasse um. Tivesse sublinhado ali, colocado em negrito a parte de que ele estava queimado. E aí a pessoa vai focar, vai prestar atenção só naquilo que foi dito depois do mas. E, enfim, já sabe os tipos de problemas que isso pode causar, né? Então sempre, se tu tem que falar alguma coisa que seja uma crítica, então tu pode dar essa crítica, falar essa parte que talvez seja uma crítica e usar um mas e falar uma qualidade da pessoa. Sendo honesto, claro, não vamos querer, não vamos usar isso para tentar manipular pessoas, não vai tentar falar alguma qualidade que tu não acredite naquela qualidade que tu está dizendo da pessoa, porque o inconsciente da outra pessoa consegue captar também quando a gente está sendo verdadeiro ou não, tanto numa crítica como num elogio. Então vamos utilizar isso para fazer o bem, para deixar as pessoas melhores, para melhorar o dia das outras pessoas. Então mesmo que talvez aí no tu trabalhe com colaboradores e tu precisa às vezes passar um feedback para eles sobre algo que não tá legal, que não tá ok, então tu pode usar desse artifício da linguagem para poder passar isso sem que cause constrangimento para outra pessoa e sem que cause problemas entre tu e ela. Outra palavra que eu já repeti várias vezes também, quero trazer aqui de novo. Morar no lado da estrada é isso.
É a palavra tentar. Tudo que a gente tenta, a gente não consegue, porque o tentar já tem implícito nele a parte da falha. Tudo que eu tento, eu já tô dizendo pro meu cérebro que tá ok se ele não conseguir, que não tem a obrigação dele conseguir. É por isso que quando a gente é convidado para ir em algum lugar que a gente não quer ir, a gente diz: "Ah, eu vou tentar ir. Pode deixar que eu vou tentar sim". E 90% das vezes que a gente diz que a gente vai tentar ir, que a gente vai tentar ir naquele encontro, que a gente vai tentar ir lá no barzinho tomar cerveja depois da hora, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente já está dizendo antes que a gente vai falhar só pelo fato de dizer tentar. É por isso que vocês vão ver quando a gente está fazendo hipnose e quando a gente faz principalmente aqui as mãos coladas, a gente na hora de soltar para colar, a gente diz tenta soltar, mas não consegue. Tenta, mas não consegue. Então a gente está indiretamente já dizendo que é para a pessoa só tentar, não é para ela conseguir abrir. E é por isso que a hipnose acontece, porque usar as palavras dessa maneira é usar uma linguagem hipnótica. Outras palavras assim que atrapalham o nosso dia a dia, atrapalham nossos resultados. Quando eu digo que eu tenho que fazer algo, que eu devo ou que eu preciso fazer algo, a gente chama isso na PNL de operador modal de necessidade. Ou seja, eu estou criando uma necessidade que ela não é real. Porque a gente sempre, se a gente for avaliar isso, avaliar um tenho que, um preciso, um devo, a gente sempre vai encontrar que tem outras opções, que a gente poderia agir diferente. A gente não precisa, não deve ou não tem que fazer dessa maneira. Mas a gente está escolhendo fazer dessa maneira por causa de alguma crença nossa, por causa de alguma experiência anterior, por causa de alguém que é autoridade e a gente não quer decepcionar aquela pessoa, então a gente vai fazer daquela maneira. Então, tira esse operador modal de necessidade da tua vida. Diz: eu posso fazer isso, eu quero fazer isso, não eu tenho que fazer isso, não eu preciso fazer isso. Um outro operador que daí não é um operador modal de necessidade, mas é um operador modal de possibilidade. É quando eu digo que eu não posso fazer alguma coisa ou que eu não consigo. Talvez naquele momento tu não tenha ainda a habilidade ou os recursos que tu precisa para fazer aquilo. Só que ao invés de tu se fechar, se isolar ali pro eu não posso, eu não consigo, coloca ali uma ponte que é o ainda. Eu não posso ainda fazer isso, eu não consigo ainda fazer isso. Mas aí tu não tá fechando a possibilidade, tu tá dizendo para si mesmo que tu pode se desenvolver, que tu pode buscar a habilidade, tu pode buscar o recurso, tu pode buscar aquilo que tu precisa para poder desenvolver, para poder alcançar aquilo que tu quer alcançar. Outra coisa quando tu diz, se isso acontecer, se eu se eu conseguir aquele emprego, se eu começar a me exercitar, se eu começar a cuidar da minha alimentação, tu tá colocando uma ideia de dúvida. É se acontecer, não é que vai acontecer. Então troca esse se acontecer por quando isso acontecer, porque daí quando tu já tá dizendo que vai acontecer e aí tu já vai começar a pensar numa data para aquilo poder acontecer. Outra palavra, esperar. Eu espero que isso aconteça. Eu espero que dê certo. Eu espero que eu consiga começar na academia. Tu tá esperando, tu tá sendo passivo. Tu não tá abrindo a possibilidade de agir para fazer aquilo, para alcançar aquilo. Então troque o espero por sei. Eu sei que eu vou começar na academia. Eu sei que eu posso cuidar da minha alimentação. Eu sei que eu posso ganhar mais dinheiro. E por último, então, falando um pouco mais sobre a comunicação então interpessoal, o discordo. Por mais que tu discorde da maioria das ideias da pessoa, quando tu discorda diretamente dela, tu está fechando
a comunicação. Tu tá fechando a possibilidade até mesmo de expor o teu ponto de vista e talvez mudar a opinião da outra pessoa quando tu tem esse objetivo. Então, procure, é a técnica que a gente chama a técnica do 101%. Procure aquele 1% que tu consiga concordar com ela, para a partir daí desenvolver uma ponte entre vocês, desenvolver uma ponte na comunicação. E aí então tu pode usar os outros recursos linguísticos, como a palavra mas, que eu citei antes, para passar o feedback sobre aquilo que tu discorda, mas aí tu já tem a comunicação aberta, tu já tem o rapport, tu já tem a empatia, já tem a conexão para poder expor em qual ponto que tu discorda, ao invés de tu chegar já discordando diretamente e simplesmente fechar a comunicação. Espero que tenham gostado dessas dicas de comunicação. Espero que isso venha para acrescentar na tua vida e, como eu disse, utilize isso para fazer o bem para si mesmo e para melhorar o dia a dia das outras pessoas. Porque pessoas para manipular, para fazer o mal, já existem tantas por aí e a gente não deve contribuir, ou pelo menos não deveria. Não vou colocar aqui um operador modal de possibilidade, mas a gente não deveria tá usando essas ferramentas que a gente tem, essas ferramentas poderosas, que é a própria comunicação, para estar fazendo mal para as outras pessoas. Espero que tenham gostado, então, dessa mini aula sobre PNL para comunicação e aguardo vocês numa próxima oportunidade.